Olá, tudo bem? Itamar aqui. Hoje eu quero falar um pouco sobre os pecados sexuais. Como o ser humano, o Filho de Deus, homem ou mulher, pode ficar livre desse tipo de pecado. Eu vou falar nesse vídeo 3 coisas que Deus precisa fazer com você para você ser livre do poder do pecado na área sexual. Você sabe quais são essas 3 coisas? Fique comigo até o fim desse vídeo. Você vai aprender coisas que não sabe e juntos vamos continuar crescendo mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Deus. Se inscreva no canal, clique no sininho e escolha a opção Todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Hoje mergulhamos nas profundezas da palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 6, para encontrar uma mensagem de libertação e esperança. No versículo 14, o apóstolo Paulo nos revela uma verdade transformadora, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essas palavras ecoam por toda a eternidade, pois trazem a promessa de libertação do jugo do pecado. Somos seres humanos falíveis, sujeitos a falhas e tentações, mas a graça de Deus é a âncora da nossa salvação. Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, fomos resgatados da escravidão do pecado e recebemos a dádiva da vida eterna. Meu amado irmão, irmã, hoje eu quero compartilhar uma mensagem poderosa da palavra de Deus, que traz motivação e inspiração para que você possa ser livre do pecado sexual. Quando o apóstolo Paulo diz, o pecado não terá mais domínio sobre vós, ele não está se referindo a todos os seres humanos, mas sim àqueles que já tiveram um encontro com Cristo e foram transformados pelo poder regenerador e transformador do Evangelho. O ser humano sem Deus, sem Cristo, ainda é dominado pelo pecado. Mas o cristão liberto, diz a palavra de Deus, o pecado não mais terá domínio sobre você. É claro que enquanto estamos aqui na terra, e nesse corpo carnal, com essa natureza pecaminosa, ainda que transformada, estamos sujeitos ao pecado. A gente peca, a gente cai, a gente se levanta, cai de novo, se levanta de novo. Em cada tombo, a gente se rala, se machuca, se fere, continua se levantando, lutando, enfrentando. Mas Paulo diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Toda pessoa que é convencida pelo Espírito Santo e depois convertida pelo Espírito Santo é transformada pelo Evangelho da graça de Cristo. Ainda assim, a tentação continua vindo. Quando a gente fala especificamente dos pecados sexuais, a fornicação, o adultério, a prostituição, a pornografia, embora seja um tema sensível, porque para muitos ainda é tabu, a Bíblia fala e trata disso. E por quê? Porque é importante para a nossa vida espiritual. Ficar livre desse tipo de pecado. Homens e mulheres precisam estar revestidos do Espírito Santo e com a graça de Deus, revestidos de toda a armadura cristã, para não cair na tentação da imoralidade sexual. O instinto humano para o pecado, a tendência da natureza pecaminosa para pecar, não acaba quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, não acaba quando ela vem para Jesus. A carne continua sendo carne, os desejos continuam se manifestando, os instintos continuam presentes. É por isso que mesmo dentro das igrejas, servindo a Deus, existem pessoas que estão lutando contra o homossexualismo, contra o adultério, contra a prostituição, contra a pornografia. Mesmo em uma pessoa liberta do pecado, se ela não vigiar e se ela der lugar, dar espaço, o desejo pode voltar a se manifestar. Nestas ocasiões, é comum a pessoa pensar, será que eu não fui salvo? Não fui liberto?
Existem pessoas que vivem alimentando pensamentos impuros e ao mesmo tempo lutando contra eles. Porque o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Isso não é novo? Claro que não. A palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo 20 e versículo 14, que um dos 10 mandamentos dados por Deus foi: não adulterarás. Por quê? Porque o ser humano sempre foi tentado na área sexual. Por isso, Amnon cometeu incesto contra a própria irmã, Tamar. Por isso, Davi adulterou com Batseba. Por isso, tanto solteiros quanto casados, independentemente da idade, sofrem tentações sexuais. Isso faz parte da natureza humana. Não importa se você é homem ou mulher, jovem ou velho, casado ou solteiro, se está na igreja há 1 mês ou há 50 anos, todos sofrem tentações sexuais. O pecado sexual nasce da concupiscência dos olhos, o desejo por aquilo que você vê, que faz brotar pensamentos de lascívia, pensamentos pecaminosos, que uma vez alimentados, descem para o coração. E em seu coração, você maquina um desejo, um meio para realizá-lo. E o pecado, uma vez consumado, diz a Bíblia, leva à morte espiritual. Eu recebo muitas perguntas nessa área. Pessoas que me enviam comentários aqui no canal, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, querendo saber como podem ser livres desse tipo de pecado. As pessoas que ainda são dominadas pelos pecados sexuais não conseguem encontrar paz de espírito, porque vivem como escravas do pecado. Pessoas sofrem com isso, vivem carregando um fardo pesado de culpa por viverem na prática dos desejos da carne. Querem ser libertas, mas não conseguem. Não têm forças, não sabem o caminho, nadam e não saem do lugar. As ondas do pecado afundam a pessoa novamente no pecado. Deus quer libertar as pessoas do pecado, mas é preciso querer e querer de verdade. Receber a libertação nessa área. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Como que uma pessoa vivendo na imoralidade vai ser ouvida por Deus? Vai receber as bênçãos e o favor de Deus? É por isso que Deus deseja libertar o ser humano da imoralidade. Deus deseja tirar de uma vez por todas os pensamentos impuros da sua mente. Deseja tirar os desejos impuros do teu coração. Talvez não seja o seu caso e talvez você não saiba o que é sofrer por causa disso. Mas existem pessoas chorando, sofrendo, desesperadas, em depressão, por causa do vício que têm nos pecados sexuais e não conseguem se libertar deles. São escravas, querem ser livres, mas não conseguem. O acusador, o inimigo, vive apontando o dedo para essas pessoas e dizendo: você nunca vai vencer, você é um fracasso, um fiasco. Todas as vezes que algo dá errado, a consciência da pessoa lhe diz: eu sabia que não ia dar certo, porque eu vivo no pecado. Entenda uma coisa, ser tentado não é pecado. Sofrer a tentação não é pecado. Todo mundo é. O problema é ceder à tentação. Quantas vezes você já tentou se libertar e não conseguiu? Quantas vezes você tentou ficar livre, mas não deu certo? Hoje, mais do que nunca, o ser humano é bombardeado de todos os lados pelos desejos da carne. Em todo lugar que a pessoa está, a tentação aparece. É na televisão, no computador, no celular, na empresa, na faculdade, na academia, na rua, no bairro, na igreja. Em todo lugar a tentação acontece. Existem pessoas sofrendo e que não conseguem ser felizes porque o tempo todo é tentado nessa área. Ela nunca se satisfaz. Quando pensa que se satisfez, surge a tentação de novo e de novo e de novo e a pessoa continua presa, escrava do ciclo do pecado. Peca, pede perdão e continua sendo dominada pelo pecado. A palavra de Deus diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20, fugir da prostituição. Foge, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós?
provenientes de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não temos o direito de pecar contra ele. Existem 3 coisas que Deus precisa fazer e quer fazer com você para que você fique livre para sempre do poder do pecado sexual. A primeira coisa é te libertar da culpa do pecado. Como Deus te liberta da culpa do pecado? Pela justificação no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo te limpa do pecado e te justifica. Ele tira a sua culpa e te dá uma consciência tranquila, uma mente em paz, um coração puro. Quando você recebe a Cristo de verdade no seu coração, o sangue de Jesus transforma você de culpado em inocente. Ele coloca em você um carimbo justificado, sem culpa no cartório. Cristo já te justificou. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo já levou sobre si na cruz do Calvário todo o peso e a culpa dos teus pecados. O inimigo não pode te acusar mais. Teus pecados já foram pagos pelo preço do sangue de Jesus. Jesus Cristo já te inocentou, já removeu a sua culpa, nenhum pecado te é imputado mais, nenhum pecado está sobre você, porque a cédula que era contra você, a nota promissória, a fatura, o boleto da nossa dívida foi cravado por Cristo na cruz e ficamos livres da condenação eterna. Sobre Jesus Cristo pregado na cruz estava todo o peso do nosso pecado, a sentença que nos era contrária, os nossos pecados ele levou sobre si. Nossos pecados levou na cruz onde morreu o Filho de Deus. O preço da nossa dívida foi tirada de nós e depositada em Cristo. E a justificação que estava em Cristo foi depositada sobre nós. Deus, olhando do céu para a terra, não via um justo sequer. Mas agora, depois do Calvário, Deus olha para a terra e vê uma multidão de pessoas justificadas pelo sangue de Jesus. Pessoas de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Uma delas sou eu, uma delas é você. Uma vez que Deus te libertou da culpa do pecado, Ele quer te libertar do poder do pecado. A justificação pelo sangue de Jesus te liberta da culpa e a santificação pela palavra te liberta do poder do pecado. A santificação é um processo. E não pense você que é impossível se santificar, porque não é. Deus requer dos seus filhos santidade, separação do pecado. E diz a palavra de Deus, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser santo não é ter um corpo de glória isento do pecado. Ser santo é viver separado do pecado. Um dia teremos um corpo glorioso e teremos vencido para sempre o mundo, a carne, o pecado, a morte, o inferno e o diabo. Mas enquanto estamos nessa carne mortal, compete a nós nos santificarmos, nos purificarmos, dominarmos o poder do pecado sobre nós. A tentação é uma realidade sobre nós. Ela é humana, mas dominar as tentações, dominar os nossos desejos, é o que Deus requer de nós. De novo, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Ter desejos não é proibido. Proibido é não dominar esses desejos. Lembre-se, o fruto do Espírito também é temperança, domínio próprio. O Espírito Santo de Deus quer santificar a sua vida hoje. Quer te dar forças para você enfrentar as batalhas espirituais. Santificar-se implica em mortificar os desejos da carne, em matar esses desejos. O que não significa saciar os desejos, mas matá-los em vez de alimentá-los. Só fica livre do pecado sexual quem produz o fruto do Espírito Santo, quem tem domínio próprio, domínio sobre o seu próprio corpo, domínio sobre os seus desejos. Ter domínio não significa não ter desejo. Todo homem heterossexual sente desejo por uma mulher e sempre sentirá. O cristão sente desejo, o bispo sente desejo, o pregador sente desejo, o pastor sente desejo. É normal do ser humano sentir o desejo, mas quem se santifica e faz a vontade de Deus, ele domina esses desejos. A palavra de Deus diz em Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 10, mortificai
Faça morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem é uma nova criatura em Cristo Jesus, já tirou a velha roupa do velho homem e se vestiu do novo homem. Quem já nasceu de novo em Jesus Cristo faz morrer a prostituição, a impureza, o apetite desordenado e sem controle, os desejos vis e pecaminosos. Ser santo não é não sentir desejo. Ser santo é dominar o desejo. Ninguém é perfeito e enquanto estiver nesta terra nunca será. O grande apóstolo Paulo, homem de Deus, escreve aos Romanos, no capítulo 7, versículos 14 a 25. Eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos falhos e imperfeitos, mas não deixamos o pecado ter domínio sobre nós. Tropeçamos às vezes, caímos às vezes, mas não deixamos de continuar lutando contra o pecado que nos assedia. E como lutamos? Lutamos com as armas espirituais da nossa guerra, que não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. A oração, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o jejum, a consagração, a fé, são armas que te fortalecem e te ajudam a vencer os pecados sexuais. A oração é a chave da vitória. Falar com Deus traz paz à alma. Falar com Deus nos fortalece, nos dá graça para vencer. A palavra de Deus é o que nos santifica. Jesus orou por nós ao Pai, por mim e por você, dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus foi tentado pelo inimigo nos desejos da carne. Estava faminto e com fome. Manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus viveu como homem, foi tentado como homem, mas suportou a tentação e não cedeu a ela. O pecado não mais tem domínio sobre você. Você já foi livre da culpa do pecado, já foi livre do poder do pecado e um dia será livre da presença do pecado. A justificação pelo sangue de Cristo te livra da culpa do pecado. A palavra de Deus te santifica e te livra do poder do pecado. E a glorificação em Cristo nos livrará da presença do pecado. Um dia, muito em breve, estaremos livres para sempre da presença do pecado. Cristo voltará para nos buscar. Os mortos ressuscitarão em um corpo de glória. Os que estiverem vivos serão transformados em um corpo de glória. E subiremos para sempre morar nas mansões celestiais. No céu não entra pecado. Estaremos livres para sempre do desejo de pecar. Um dia seremos glorificados e estaremos livres da presença do pecado. Mas hoje somos santificados e lutamos para não pecar. Esse é o processo.
O salvo em Cristo também é tentado. O salvo em Cristo também peca. O salvo em Cristo também sente desejos sexuais. Mas o salvo em Cristo tem domínio próprio. Um fruto do Espírito, e o pecado não mais tem domínio sobre ele. Não importa qual seja o desejo sexual que você sinta, se é o desejo da pornografia, do adultério, da prostituição ou do homossexualismo, fuja dos desejos da carne, fugir da prostituição, foge dos desejos da mocidade, submeta-se ao senhorio de Cristo, diga: não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo quem vive em mim. Vença pela fé em nome do Senhor Jesus. Ainda que você seja tentado, ainda que você tropece às vezes, ainda que você caia, você não ficará prostrado e o pecado não tem mais domínio sobre ti. Você não é mais escravo, escrava do pecado. Segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em nossa jornada terrena, somos confrontados com diversas tentações e desafios. E o pecado sexual é uma dessas batalhas que muitos enfrentam. A palavra de Deus nos chama para uma vida de santidade e pureza. E isso inclui o cuidado com nossos pensamentos, desejos e ações em relação à sexualidade. Primeiramente, é importante compreender que Deus nos criou com uma sexualidade maravilhosa e bela, mas Ele nos deu diretrizes para desfrutá-la de maneira adequada e santificada. A sexualidade não deve ser reprimida, mas sim expressada de acordo com o plano divino estabelecido pelo Criador. A chave para ser livre do pecado sexual está em uma intimidade mais profunda com Deus. Busque-o de todo o coração, em oração e estudo da sua palavra. Quando nos aproximamos do Senhor, sua presença purifica nossos corações e nos ajuda a discernir o que é certo e o que é errado em nossas escolhas. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa passagem nos assegura que, com a ajuda de Deus, podemos resistir às tentações, inclusive as relacionadas ao pecado sexual. Ele nunca nos colocará em situações em que não possamos suportar. Confie em sua fidelidade e poder para ajudá-lo a vencer. Além disso, é crucial proteger sua mente e seu coração. A palavra de Deus nos instrui em Provérbios 4 e 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cuidar dos pensamentos é essencial para evitar que a tentação se transforme em ação pecaminosa. Encha sua mente com coisas boas e edificantes. Medite nas Escrituras e preencha seu tempo com atividades saudáveis e enriquecedoras, como o serviço ao próximo e a prática da gratidão. Envolva-se com a comunidade cristã e busque apoio e encorajamento em irmãos fiéis. Quando você sentir a tentação se aproximando, não se isole. Busque ajuda e confie em alguém que possa caminhar ao seu lado nessa luta. Compartilhar suas lutas com outros cristãos pode trazer alívio, encorajamento e responsabilidade para se manter firme na busca pela pureza. Lembre-se também de que o perdão é uma dádiva divina. Se por acaso você cair em pecado, arrependa-se sinceramente e volte para os braços do Pai, que é rico em misericórdia. 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Permita que a graça de Deus opere em sua vida, limpando-o de todo o pecado e trazendo restauração à sua alma. Não permita que o inimigo use a culpa e a vergonha para mantê-lo afastado do amor de Deus. Em vez disso, abrace a oportunidade de um novo começo em Cristo. Nunca se esqueça de que a transformação é um processo contínuo. Você pode enfrentar altos e baixos ao longo do caminho, mas não desanime.
o próprio Senhor é quem aperfeiçoa a boa obra que Ele começou em você. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tenha paciência consigo mesmo e confie na graça que capacita a mudança. Que a palavra de Deus o guie, o inspire e que a presença do Espírito Santo o fortaleça em sua jornada para ser livre do pecado sexual. Lembre-se sempre de que você não está sozinho nessa luta, pois o Senhor está ao seu lado, pronto para ajudá-lo a vencer e experimentar a plenitude da vida que Ele tem para você. Devemos lembrar que viver na graça não é uma licença para viver em pecado, mas uma chamada à santidade. Paulo afirma em Romanos 6:22, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Essa é uma afirmação poderosa. A graça não só nos liberta do pecado, mas nos capacita a viver vidas santificadas. A vida cristã é uma jornada de crescimento e transformação, sendo moldados à imagem de Cristo a cada dia. Enquanto o mundo nos oferece a falsa satisfação das paixões terrenas, a vida em Cristo nos concede um fruto duradouro, a santificação. Nos versículos 20 a 23, somos confrontados com a dicotomia entre o pecado e a vida eterna. Pois quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um alerta, mas também um convite à reflexão. Quando vivíamos no pecado, colhíamos frutos vergonhosos, e a recompensa disso era a morte espiritual. Entretanto, em Cristo somos chamados para uma vida transformada e frutífera. A graça de Deus nos presenteia com vida eterna, um dom inestimável que não merecemos, mas que recebemos por seu amor incondicional. Portanto, que esta mensagem poderosa ecoe em nossos corações, despertando uma sede pela santidade e um compromisso firme de vivermos na graça de Deus. Renunciemos ao domínio do pecado e abracemos a liberdade que encontramos em Cristo. Que nossas vidas sejam testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho, irradiando esperança e amor ao mundo ao nosso redor. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos nós, capacitando-nos a viver em vitória, superando os desafios e vivendo em constante crescimento espiritual. Que cada dia seja uma oportunidade para refletirmos a luz de Cristo e compartilharmos sua mensagem de salvação com todos aqueles que cruzam nosso caminho. Que esta palavra de Deus seja como um farol em nossas vidas, orientando-nos em meio às tempestades e nos conduzindo para mais perto do coração de Deus. Um dia, esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Esse corpo mortal será revestido da imortalidade. O pecado será vencido para sempre e viveremos eternamente em paz. Quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Continue firme em Cristo Jesus e vença pela fé a luta contra o pecado. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se ela te inspirou, se te edificou, escreva no comentário para aumentar a fé de quem vai ler. Eu concordo e o pecado não tem mais domínio sobre mim. Se inscreva no canal e dá um like, clicando no joinha. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.